Sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso curso de Direito do Trabalho para o Exame de Ordem. Hoje nós vamos iniciar com aquela frasezinha para reflexão que diz o seguinte: aquilo que persistimos em fazer torna-se mais fácil de realizar. Não que a natureza da tarefa mude, mas nossa capacidade aumenta. Então vamos lá, firme persistência aí na preparação e nos estudos para o exame de ordem. Com certeza sua capacidade de resolver lá e de responder as questões, elas vão aumentar e sem dúvida você vai atingir a sua aprovação. Hoje nós vamos falar a respeito dos conflitos das normas e suas soluções. Então, um empregado pode ter ao mesmo tempo o direito de várias normas que disciplinam a mesma matéria de forma diversa. Nesse caso, haverá conflito de fontes formais, cuja solução não é uma das tarefas das mais fáceis de poder analisar. Então, hoje nós vamos falar muito aí a respeito das fontes formais que se dividem em autônomas e heterônomas. Se você não assistiu nossa aula anterior a respeito do assunto, dá uma pausa aí, vai lá, assista para que você possa compreender melhor a respeito desse assunto do conflito de normas. Se você já assistiu e não entendeu, também deixa aí nos comentários as suas perguntas, ou se não, volta lá para entender melhor. E se você já entende aí a respeito das fontes formais autônomas e heterônomas, vamos aí, bola para frente, vamos seguir para a nossa aula, que diz o seguinte: isso por quê? Porque não é uma das tarefas tão fáceis, porque há diversas correntes para enfrentar essa questão, mas na seara trabalhista aplica-se o princípio da hierarquia dinâmica das normas. Aqui não se prioriza a hierarquia formal da norma, mas o princípio da norma mais favorável ao trabalhador. Contudo, importante ressaltar que depois da aprovação da reforma trabalhista pela Lei 13.467 de 2017, diversas exceções foram criadas ao princípio da aplicação da norma mais favorável e da condição mais benéfica ao trabalhador, e foi ampliada as hipóteses de prevalência do negociado coletivamente sobre o legislado, para reduzir ou retirar direitos trabalhistas validamente. Então, logo de início, nós vimos o quê? Que no direito do trabalho, diferentemente da previsão piramidal de Kelsen, não aplica a norma hierarquicamente superior, mas a norma mais favorável ou até mesmo a situação fática mais benéfica ao trabalhador, salvo disposições estatais imperativas de ordem pública, em contrário, ou a respeito da flexibilização. Após feito essas considerações, ponderações, passaremos a discorrer das principais correntes que tratam a respeito dos conflitos de normas e suas soluções. Então, a primeira corrente defende pela prevalência da norma mais favorável, mas dentro dessa corrente nós temos três posicionamentos distintos, ou seja, diferentes, sobre a forma de aplicação na escolha da norma mais favorável. E quais são elas? Teoria da acumulação, atomista, tomista ou da soma. E aí você acha que lá na prova o examinador, a FGV, vai colocar o quê? Teoria da acumulação? Teoria da soma? Não. Ele vai colocar aí teoria atomista. Teoria atomista, segundo a teoria atomista, segundo a teoria atomista, para tentar complicar aí o candidato. E o segundo, teoria do conglobamento, teoria do conjunto ou em bloco. E a terceira, teoria intermediária, eclética ou orgânica, chamada por alguns doutrinadores de teoria do conglobamento mitigado. Então vamos falar um pouquinho a respeito dessas três teorias que estão dentro da primeira corrente. E aí a teoria da acumulação atomista, tomista ou da soma consiste em reunir todos os artigos, dispositivos e vantagens ao trabalhador contidos em cada fonte autônoma que estão sendo comparadas de forma individualizada, conjugando-as em uma só relação jurídica de trabalho. Ou seja, nessa teoria vai escolher sempre e tão somente as normas mais favoráveis e formar como se fosse uma terceira norma apenas com as disposições benéficas. Então, essa teoria é a mais criticada. Eu tenho duas leis e aí eu vou pegar aqui, estão em conflitos, eu vou pegar tudo que favorece ao trabalhador de uma, tudo que favorece ao trabalhador em outra, e aí eu vou aplicar. Isso é totalmente prejudicial para o empregador.
E aí, teoria do conglobamento do conjunto ou em bloco. Consagra a escolha de uma ou da outra fonte de direito, comparando-as em sua integralidade. Assim, o intérprete deverá optar pela fonte mais benéfica no todo ao trabalhador. A finalidade desta teoria é a unidade do texto, respeitando o sistema em que foi constituído e que integra como um universo. Então vamos entender um pouquinho a respeito dessa teoria do conglobamento. É a seguinte: eu tenho uma norma X e uma norma Y e teve um conflito em determinada matéria, em determinado assunto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar e analisar toda a norma por completo e verificar qual que é mais favorável. E aí foi identificado que a norma Y é mais favorável. Então não vou utilizar a norma X e vou ter que utilizar somente essa norma aqui, porque num todo, né, teve conflito de uma matéria só, a respeito de uma matéria. Mas num todo ela é mais favorável, então eu vou utilizar ela. Então aqui a observação é que a jurisprudência vinha aplicando a teoria do conglobamento aos casos de conflito entre acordo e convenção coletiva. Isso antes da reforma trabalhista. Cabe lembrar que após a reforma, que alterou o artigo 620 da CLT, sempre haverá prevalência do acordo coletivo sobre a convenção coletiva, mesmo que menos favorável ao trabalhador. E aí, o que diz aí a CLT? As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva do trabalho. Tá bom? Então, o acordo coletivo, se tiver conflito, vai prevalecer mediante o que está previsto no artigo 620 da CLT. Agora vamos para a teoria intermediária, eclética ou orgânica, que é chamado por alguns doutrinadores como teoria do conglobamento mitigado. Determina a aplicação do conjunto de normas agrupadas sob a mesma forma de instituto jurídico, desde que mais favorável ao trabalhador em detrimento daquela matéria prevista em outra fonte de direito também aplicado ao trabalhador. Ou seja, sendo adotado o instituto jurídico de uma fonte, exclui a aplicação do mesmo instituto ou matéria contida na outra. Então, qual é a diferença dessa aqui, da teoria do conglobamento mitigado ou teoria intermediária, para a teoria do conglobamento que nós acabamos de mencionar? E aí nós temos uma norma X e uma norma Y, que vai tratar de uma determinada matéria está tendo conflito, qual seja, gratificação de tempo de serviço. Na norma Y fala uma coisa e na norma X fala outra. O que nós vamos fazer? Vamos pegar esse tópico, essa matéria específica, vamos analisar que os artigos falam a respeito desse instituto específico e vamos ver qual é o mais favorável. Beleza, foi identificado que a norma X é mais favorável que a Y. Então eu não vou conseguir utilizar da norma Y especificamente a respeito desse tópico que fala sobre a gratificação de tempo de serviço. Todas as outras matérias de outros assuntos eu consigo utilizar. Eu não preciso descartar toda a norma conforme foi feito, né, conforme o entendimento da teoria conglobamento. Aqui eu vou pegar especificamente aquele instituto, aquela matéria, vou analisar e vou ver qual que é mais favorável. A X é mais favorável, então eu não vou utilizar, somente vou descartar o instituto, a matéria relacionada àquele conflito. Os outros assuntos que a norma Y ela menciona, eu vou poder utilizar. E aí é a mais aceitável dentro da doutrina, da jurisprudência, e inclusive a lei 7069 de 84, que dispõe sobre a situação de trabalhadores contratados ou transferidos para prestar serviço no exterior, adotou essa teoria e no artigo 3º, inciso 2º. Mas vamos ler esse artigo na íntegra, que é bem interessante. A empresa responsável pelo contrato de trabalho do empregado transferido assegurar-lhe-á, independentemente da observância de legislação do local da execução dos serviços. Inciso 1, os direitos previstos nessa lei. Inciso 2, a aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho naquilo que não for incompatível com o disposto nesta lei, quando mais favorável do que a legislação territorial no conjunto de normas e em relação a cada matéria. Então a gente acabou de ver aí que adotou no seu inciso 2 a teoria do conglobamento mitigado ou a teoria intermediária. E vamos fazer leitura agora do parágrafo único,
Respeitadas as disposições especiais desta lei, aplicar-se-á a legislação brasileira sobre a Previdência Social, ou seja, o FGTS, o PIS e PASEP. Isso significa o quê? Independente lá, foi transferido ou foi contratado para trabalhar em outro país. Esse país tem uma lei totalmente diversa a respeito da Previdência Social. Qual que vai ser aplicado? Vai ser aplicado a legislação brasileira. Independente do que fala lá, vai ser a da legislação brasileira que vai disciplinar nesse contrato de trabalho sobre o FGTS, o PIS e PASEP. Tá ok? Então, vamos para a segunda corrente que defende que, em havendo conflito entre as fontes de direito, prevalecerá a norma mais favorável, salvo quando ocorrer a flexibilidade prevista em acordo coletivo e convenção coletiva que poderá reduzir direitos dos trabalhadores. Então, os doutrinadores aceitam essa teoria desde que seja respeitado o patamar mínimo civilizatório, ou seja, não pode o empregador deixar de pagar horas extras 50% sobre o argumento de que o acordo coletivo como um todo concedeu mais direitos que aqueles previstos na CLT. Da mesma forma, não pode o empregador deixar de aplicar cláusula normativa contida em sentença normativa sob o argumento que o regulamento da empresa, num todo, é mais benéfico ao trabalhador. A terceira corrente, que era adotada por poucos doutrinadores, atualmente prevista em lei, leva em conta o critério da especialidade da norma coletiva. Argumentam que, em havendo conflito entre convenção e acordo coletivo, prevalecerá o acordo coletivo, mesmo que menos favorável, porque se inspirou na realidade profissional e na capacidade econômica da empresa. É o artigo 620 já mencionado aqui em aula. E aí, em resumo, em síntese de tudo que nós falamos a respeito do conflito de normas e suas soluções, fica o seguinte: primeiro, a teoria do conglobamento é bem aceita na jurisprudência. A teoria intermediária, também chamada por alguns doutrinadores de teoria do conglobamento mitigado, é a vertente mais prestigiada na doutrina, jurisprudência e até mesmo na lei trabalhista, conforme nós demos exemplo quando tratamos dessa teoria. A aplicação do princípio da prevalência da norma mais favorável quando o conflito for entre normas autônomas será limitado ao conflito entre regulamento versus normas interna da mesma empresa, regulamento versus norma coletiva e contrato de trabalho para os que entendem ser uma fonte formal autônoma versus regulamento da empresa. E aqui por que se limita isso? Porque nós já vimos, de acordo com o artigo 620, que se houver conflito entre acordo e convenção coletiva, sempre vai prevalecer o acordo coletivo. Não se pode aplicar a tese de prevalência da norma mais favorável sobre a ótica da teoria do conglobamento e a teoria intermediária aos conflitos das fontes heterônomas, pois emanadas do Estado ou confeccionada com a sua intervenção, salvo quando a própria lei autorizar, conforme nós vimos na Lei 7069 de 84, no seu artigo 3º, parágrafo 2º, foi expressamente autorizado utilizar a teoria do conglobamento mitigado. Assim, temos o seguinte: para os conflitos entre duas fontes heterônimas ou entre uma fonte heterônima e outra autônoma, prevalecerá o critério de aplicação da norma mais favorável ao trabalhador, salvo em dois casos. O primeiro, quando a própria lei determinar outro critério ou criar exceções, e segundo, no caso de flexibilização autorizada em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Então, finalizamos aqui o nosso conteúdo da aula de hoje e vamos ver como é que o examinador, como é que a FGV pode estar exigindo esse conteúdo na sua prova. Já caiu no exame de ordem, conforme vocês podem ver aí na tela, e vamos então para o enunciado. Lúcia trabalha na sede de uma estatal brasileira que fica em Brasília. Seu contrato vigora há 12 anos e, em razão de sua capacidade e experiência, Lúcia foi designada para trabalhar na nova filial do empregador que está sendo instalada na Cidade do México, o que foi imediatamente aceito. Em relação à situação retratada e ao FGTS, à luz do entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta.
Alternativa A. Lúcia terá direito ao depósito do FGTS enquanto estiver trabalhando no México, que deverá continuar sendo depositado na sua conta vinculada no Brasil. Alternativa B. Usando-se a teoria atomista, chega-se à conclusão que Lúcia terá direito à metade do FGTS, que será depositado na sua conta vinculada. Alternativa C. Uma vez que na legislação do México não há previsão de FGTS, Lúcia não terá esse direito assegurado. E por fim, a alternativa D. Para que Lúcia tenha direito ao FGTS, deverá assinar documento próprio para tal fim, devidamente traduzido. Então, se prestou atenção à nossa aula, viu a nossa aula até o fim, na íntegra, você com certeza acertaria e irá acertar a respeito desse assunto no exame de ordem na sua prova. A alternativa, gabarito da questão é a letra A. Conforme nós falamos, a Lei 7.069 de 84, no seu artigo 3º, parágrafo único, deixa bem claro que, independente da legislação de outro país, quando se tratar de contratação ou transferência do empregado, vai prevalecer sempre a respeito da Previdência Social a legislação que disciplina a respeito do FGTS e PIS/PASEP daqui do Brasil. Então, espero que você tenha gostado aí do nosso conteúdo. Chegamos ao fim da nossa aula. Se você tiver qualquer dúvida, deixe aí nos comentários para que assim nós possamos interagir a respeito desse assunto e dessa matéria. Lembrando, um forte abraço, avante, sem vacilar e até a nossa próxima aula.